FAA General Lesson Heat Treatment. Como iremos ver, esta é uma aula que está repleta de vários termos não muito comuns para a maioria dos técnicos de aviação. Mas que termos são esses? O que você entende por hardening, tempering, annealing, normalizing, case hardening, carburizing and nitrogen? Afinal de contas, o que esses termos têm em comum? A relação entre eles é que cada um deles é um tipo de heat treatment. Mas afinal de contas, o que é heat treatment? Heat treatment é a denominação dada para tratamentos térmicos para metais ferrosos ou não ferrosos. Como podemos ver nessa definição, heat treatment is a kind of process involving heating and cooling the metal in solid state. The purpose is change mechanical property so that the metal will be more useful. Traduzindo, um tratamento térmico é um tipo de processo que envolve aquecimento e resfriamento de um metal em estado sólido. O propósito é mudar as propriedades mecânicas desse metal, de forma que ele se torne mais útil, mais fácil de ser utilizado. E isso se deve às características adquiridas por esse metal após ele passar por esse tratamento, por um tipo de tratamento térmico, entre os vários que nós vimos aqui acima. Uma outra vantagem é que após um tratamento térmico, o metal em questão pode se tornar mais maleável ou mais resistente à corrosão ou ainda mais resistente aos esforços que será submetido. Mas como é que isso acontece? Onde está a mágica ou fenômeno que faz com que um aquecimento e resfriamento de um metal aprimore suas características? Na verdade, estamos falando de um processo invisível, um processo que não pode ser captado pelos nossos olhos de forma simples, somente através de um microscópio, pois toda a transformação ocorrerá na estrutura molecular da matéria, ou seja, deste metal. Para começar, os tratamentos térmicos são mais indicados para ligas. E o que são ligas? Ligas são compostos onde estão presentes dois ou mais metais diferentes. E embora estejamos falando de algo sólido, esses metais estão misturados em uma determinada proporção. Sendo assim, é o percentual dessa mistura que foi adquirida na formação da liga que determina as características desse metal, ou seja, sua resistência à corrosão, sua resistência a esforços físicos, mecânicos, ou o quanto frágil ou maleável é esse metal. Dessa forma, o tratamento térmico vem para poder aperfeiçoar determinadas características, de acordo com o uso que será dado a esse metal específico. Mas como isso é feito? Será que isso é feito de forma aleatória? Existe apenas uma forma de fazer isso? Obviamente que não. Existem diversas formas de se aplicar um tratamento térmico a um metal. E isso vai variar com o tipo de metal e também com a finalidade a qual ele se destina. Para que alcancemos as características técnicas que desejamos de um determinado metal durante um processo de tratamento térmico, três variáveis são trabalhadas, e são elas: a temperatura a qual esse material será exposto, o tempo que ele ficará exposto a essa temperatura
e o tempo e modo de resfriamento que será utilizado durante o retorno à temperatura ambiente ou à temperatura em que o metal irá ser utilizado. Como já foi dito, o que acontece é que quando esse metal, essa liga, é aquecida, as relações entre os metais que compõem a liga irão ser alteradas. Ele irá ser exposto a uma mistura maior entre elas, um equilíbrio maior entre as misturas. E o que vai determinar se esse percentual permanecerá no estado que está ou retornará a um outro determinado ponto que se deseja, será o tempo utilizado para o resfriamento e o modo pelo qual isso será feito. Esses detalhes serão tratados quando falarmos de cada um dos tipos de tratamentos térmicos aqui apresentados. Obviamente que nenhum dos tratamentos térmicos aqui apresentados poderá trazer todos os benefícios a uma liga, a um metal. Cada um deles se destina a um caso específico. E ainda assim, como tudo na vida, existe um preço a ser pago. Ou seja, não existe ganho sem haver uma perda de alguma forma. Por esse motivo, todo tratamento térmico deve ser muito bem calculado, nos seus mínimos detalhes, de forma que ele possa trazer o máximo de benefício sem prejudicar de forma acentuada outras características desse metal. Um exemplo disso pode ser dado no processo de hardening, que se destina ao endurecimento de materiais ferrosos. Entretanto, dependendo dos níveis de carbono desse material, ele pode se tornar excessivamente frágil, quebradiço, o que não é nada interessante. Este é apenas um resumo muito sintetizado do que é um tratamento térmico, das funções de um tratamento térmico. Contudo, a nível introdutório, ele é o suficiente para compreendermos como ocorrem cada um dos tipos de tratamentos que iremos ver nas próximas aulas. Para completar aqui a lista das palavras estranhas, trago mais algumas para enriquecer o vocabulário daqueles que irão lidar com esse conteúdo aqui apresentado. A primeira palavra e mais simples é alloy. Alloy simplesmente é a liga em si. A segunda é casting, que quer dizer fundição. Está relacionada aos materiais, aos metais que são fundidos. A terceira é soaking. Talvez você já tenha ouvido a expressão cold soaking, que está relacionada a um fenômeno que ocorre nos conectores elétricos das aeronaves quando expostos a ambientes com elevada umidade. Entretanto, aqui, a expressão soaking nada tem a ver com isso, e sim com o tempo em que o metal fica exposto a alta temperatura. Quenching. Quenching está relacionado ao banho que o metal sofre durante o processo de resfriamento. Esse banho pode ser em água natural ou em óleo. Tudo dependerá das mudanças que se desejam no metal. Ductile. Ductile está relacionado à maleabilidade do metal. O quanto maleável esse metal é para ser trabalhado. E por último, brittleness. Brittleness significa fragilidade. Está relacionado com quanto quebradiço esse material se tornou, ou ele é em si. Assim concluímos essa nossa primeira aula, essa aula de apresentação sobre o processo de heat treatment. Aguardo vocês na próxima aula para falarmos sobre o processo de annealing. Até lá e obrigado pela atenção.